8. Uma esfera inscrita em um cubo de diagonal 2 raiz de 3 tem um volume igual a... Então quer saber o volume da esfera inscrita em um cubo. Então, gente, vocês têm que lembrar daquelas relações que eu passei para vocês, né? Uma esfera inscrita em um cubo de diagonal 2 raiz de 3. Então já deu o valor da diagonal para nós, né? Se deu o valor da diagonal, eu já posso descobrir o valor da aresta. Bom, vamos só fazer uma representação aqui. Então, uma esfera inscrita em um cubo. Um pouquinho difícil de desenhar, mas vamos lá. Então, aqui nós temos uma esfera inscrita em um cubo, gente. O que nós podemos já levar em conta nesse caso? O que nós já podemos levar em conta, né? A diagonal desse cubo é 2 raiz de 3. Diagonal do cubo é 2 raiz de 3. Eu preciso calcular o volume da esfera. Para eu calcular o volume da esfera, é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então eu preciso saber o valor do raio. Tá bom? O valor do raio. E aí, gente? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Descobre a aresta, descobre o diâmetro e aí fecha o raio. Entendido aí? Tudo bem para todos? Como é que eu posso descobrir a aresta então? Como é que eu posso descobrir a aresta? A raiz de 2 é igual a 2 raiz de 3. Dessa forma aí eu posso fazer isso, né? Tá bom? E aí, gente? A raiz de 3? A esfera ela está inscrita nesse cubo, né, pessoal? Da diagonal. Ah, aqui? Ah, tá. Foi mal. Então quer dizer que a aresta é 2. Aí ficou muito fácil também, né? E aí, consequentemente, quanto é que é o raio? Quanto é que será o raio? O raio vai ser metade disso aí, né, pessoal? Tudo bem? Então o raio é 1. Então aqui, aí ficou 4/3 de π, 1 ao cubo é 1. Aí fica 4/3 de π mesmo, né? A resposta aí. Letra C. Tudo bem? Bem tranquilo aí. Próximo. Gente, esse daqui, eu não fiz nenhum exercício para vocês envolvendo os nossos poliedros, né? Por quê? Não está mais escrito no edital. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho medo de pegar e negligenciar e passar por cima disso sem dar nada para vocês, né? Não sei se vai cair, difícil. Com isso, vamos fazer esse daqui que já serve como exemplo aí para os demais. É uma relaçãozinha apenas. A palavra icosaedro, de origem grega, significa 20 faces. Sabendo que o icosaedro é formado por 20 triângulos regulares, determine o número de vértices. É só a relação de Euler, tá, pessoal? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, né? Em equações colocam A subtraindo aqui também, sem problema. Ok? O número de faces está escrito ali para nós, né? Que são 20. Para saber o número de vértices, eu ainda preciso saber quantas arestas tem. E aí que é o único cuidado que vocês devem ter, né? Quantas arestas? Vocês vão ver aí que são 20 triângulos
equiláteros que formam um icosaedro. Tá bom? Só que olhem bem o que acontece. Cada dois triângulos dividem uma aresta. Então seria bem simples, né? Se fizer o cálculo errado, o que acontece? Já que eu tenho 20 faces e cada uma é um triângulo, ó, é só multiplicar. Cada triângulo tem 3 arestas, né? São 20. 20 vezes 3, 60 arestas. Não é? Só que o que tem que fazer? Dividir por 2 depois. Por quê? Porque cada dois triângulos dividem aí uma aresta. Eu estaria contando 2 vezes se eu não fizesse isso. Entendido? Então, a conta seria essa, né? Número de arestas por faces, número de faces e divide por 2. Para dar esse cálculo. Tá? Número de arestas por face, 3. Número de faces desse tipo, 20, dividido por 2. Então aí daria para nós um total de 30 arestas. Tá bom, gente? E finalizando aqui, o número de vértices seria o A, 30, mais 2 e menos o F daqui, que vale 20. Então, daria aí um total de 12 vértices. Entendido, pessoal? Só para não deixar passar. Só para não deixar passar. 10. Em uma pirâmide reta de base quadrada de 4 metros de altura, uma aresta da base mede 6 metros. A área total dessa pirâmide. Então, ela tem uma base quadrada, né, gente? Aresta é 6, né? E o que mais que a gente tem? Altura 4 metros. 4 metros aí. Como é que eu calculo a área total dessa pirâmide, gente? Né? Que é o dado que nos pede. A área total. Então, a área total dessa pirâmide será a área da base mais a área lateral. Tudo bem? A área da base, tranquilo, porque é um quadrado. Como é que será a área desse quadrado? 6 ao quadrado, 36. Quem que a gente tem que sair atrás? Da área lateral. Então vamos ver aqui a área lateral. A área lateral será 4 vezes a área de uma face. Tá bom? Então, a área lateral será 4 vezes. Como é que eu calculo a área de uma face, pessoal? Então, aqui nós temos 6, né? E temos a altura 4. O que a gente precisa ainda? Calcular o valor da altura dessa face, né? Que será o apótema, né? Da nossa pirâmide. Então, com o apótema aqui, eu faço base vezes a altura da face, que é o apótema, e está resolvido o problema. Tá bom? Então, o que eu preciso calcular? Fazer um Pitágoras aqui, né? Esse apótema. Aqui é 4. Esse apótema da base, ele é simples. É a metade do lado. Então, isso daqui dá 3. Mais fácil impossível, né, pessoal? 3, 4, quanto é que é a hipotenusa? 5. Nem precisa fazer Pitágoras aqui. Então, isso aí já fica 5. Tá ok? A área lateral, então, fica 4 vezes a aresta da base vezes o apótema da pirâmide dividido por 2, que é a área de um triângulo qualquer. Né? Base vezes altura sobre 2. A área lateral, então, será 2 vezes, né, que dá para simplificar, 2 vezes aresta da base, 6, vezes o apótema, que é 5. Então, a área lateral dá 60, né? Aqui está em metros, 60 metros quadrados. Fechou a área lateral, né? Então, a área total será 6 ao quadrado mais a área lateral, que é 60. A área total, 36 mais 60, que dá 96 metros quadrados. Ok? 11.
Uma esfera de raio igual a 3 foi cortada ao meio, gerando duas semi-esferas. A área da superfície de cada semi-esfera é. Então quer saber aí, né, pessoal? Quanto que é a área da superfície aí de uma dessas partes da esfera aí. Tá bom? Então a área da semi-esfera será a área de uma esfera, que seria 4πr ao quadrado, né? 4πr ao quadrado sobre 2. Mais o quê? Só isso. Vocês têm que somar toda a superfície, né, daquilo que vocês querem calcular a área. Então, o que a gente tem aqui ainda, pessoal? Nós temos um círculo de raio R também. Então, é metade, né, metade da nossa esfera, né, da superfície esférica, e ainda aquele círculo que tem que calcular. Tá bom? Área da superfície esférica, sem preconceito quanto a parte laranja da laranja ali, né? Ok? Calcule ali a área de um círculo também. Então, mais π raio da esfera ao quadrado. Entendido isso, gente? Ok? Então, a área dessa semisfera será 4π vezes 3 ao quadrado sobre 2, mais π vezes... Não deu o valor do π para nós, né? Não. Vezes 3 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar, posso simplificar aqui, fica 2. 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18π mais 9π. Então, essa área aí será 27π. E aqui não tem unidade ali, centímetros quadrados. Ok? Só preencher com 27 ali. Ok, gente? As questões de ar, aí vocês não têm o π aqui, né? Tem que prestar atenção que eles já colocaram ali no tracinho o π. Tá? Então era só preencher com 27. Qual parte? A área da nossa semisfera aqui, então é a área da superfície esférica, né? Que é o quê? A área a metade da área de uma esfera. Tá ok? Só que em cima ficou algo também que tem que ser calculado. Você não pode simplesmente calcular a casca. Certo? Tem que calcular aquele círculo, né? Que contém ali o maior círculo dessa esfera. Tá bom? A parte de cima. É como vocês pensarem numa parte da laranja mesmo ali, né? Desenhar assim um pouquinho maior. Aí tá ali, tem os gomos bonitinhos. Vocês não podem calcular só isso daqui, só essa casca, que seria o 4πr ao quadrado sobre 2. Ainda tem lá em cima um círculo. Para fechar aí, não sobra nada, né, gente? Tá bom? Por isso que se erra às vezes uma questão aí. Todos entenderam aí? Parecido com o que acontece quando eu quero calcular a área da cunha também, né? Tem que calcular o fuso, superfície, e os dois semicírculos ali que formam um círculo. Um pódio é composto por 3 paralelepípedos retângulos justapostos, né? Colocados lado a lado, conforme mostra a figura. Ao considerar x igual a 5, y2 e z6, aí tem o W aqui que mede 4, o volume desse pódio em decímetros cúbicos. Mesma unidade aí, tudo ok. Como é que eu posso calcular esse volume, gente? Basta somar os volumes de todos esses paralelepípedos aqui, né? Tá bom? Como é que seria esse primeiro? Como é que eu poderia calcular esse volume? X vezes Y vezes X. Então seria isso, X ao quadrado vezes Y, né? Já para simplificar aí. Da primeira caixa. Ok? A segunda, x vezes z vezes x. Então, x ao quadrado vezes z. Mais a última aqui, x vezes x
vezes W. Então, x ao quadrado vezes W, né? Então, esse volume aí é bem simples, agora é só substituir x, y, z e W. Volume, x, quanto é que vale x? 5. Então, 5 ao quadrado vezes 2, mais 5 ao quadrado vezes 6, mais 5 ao quadrado vezes 4. Volume aqui vai ser 50 mais 150, né? E mais 100. Então, esse volume aí será 300 decímetros cúbicos. Ok? Bem simples aí também. 13. Dobrando-se o raio da base de um cone e sua altura à metade, o que acontece com o volume? Então, é aqueles velhos exercícios de vocês compararem um volume 1 com um volume 2 e verificarem o que mudou, né? E esse daqui não envolveu porcentagem. Mais simples ainda. Então, como é que seria o volume de um cone, pessoal? 1/3 da área da base vezes a altura. Entendido? Este é o volume de um cone. Ok? Agora, o que eu vou fazer com isto? Eu vou dobrar o raio da base, né? Isso daqui é multiplicar por 2. E a altura a metade. Isso é dividir a altura por 2. E vamos ver o que acontece. Depois, o que tem que fazer? Verificar o que mudou. Tá bom? Então, vai ficar 1/3 de π. O raio agora é 2r. 2r ao quadrado vezes h sobre 2. É isso daqui que se alterou. E agora, o que tem que ver para a gente ter certeza do que aconteceu com este cone? A gente tentar manter as coisas aí na mesma ordem, né? Resolveu aqui o exercício primeiro. Mas não será o caso eu pegar e já multiplicar aqui 3 vezes 2. Não, deixa 1/3. 1/3 de π. O raio aqui vai ficar ao quadrado, né? Vai ficar 4r ao quadrado vezes h sobre 2. Até aí tudo bem, né? Então aqui, pessoal, olhem. Volume 2. 1/3 de π r ao quadrado. Ó, deixei exatamente igual e até o h. Quem é que eu não coloquei aqui ainda? Não coloquei o 4 e não coloquei o 2. O 4 e o 2 sem problemas. Então, na verdade, o que aconteceu com o volume deste cone? Finalizando aqui, né? 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes h. 4 dividido por 2 é 2. O que aconteceu com o volume do cone? Qual é a diferença? O volume dobrou, né? O que é dobrar? Ficar multiplicado por 2. Então, o volume 1 era isto, o volume 2 era isto, e multiplicado por 2. Né? Dá para a gente chegar a essa conclusão, que o volume 2 é igual ao volume 1 vezes 2. Né? Tudo isso daqui é o volume 1. É essa a conclusão que a gente chega.